Estamos de volta com o link para todo o estado. E um estudo do IPEA indica que a cada 10 casos de estupro de mulheres, apenas um é denunciado à polícia. A estimativa é que o total de estupros de casos no Brasil seja de 612 mil por ano. Eu converso agora com a doutora Lara Brain, advogada criminalista, para repercutir a importância da denúncia de casos de estupros. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Penélope. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com você hoje. Agora, doutora, para falar de um assunto um tanto delicado e muito grave, né? A gente tem uma estimativa grandiosa aqui no Brasil, são 612 mil por ano, 612 mil casos de estupros por ano, e a maioria das vítimas não denunciam. Então, eu quero saber onde começa esse direito aí dessa vítima. Bom, como você disse, Penélope, são crimes, né, de extrema gravidade, crimes que, né, falo aqui como mulher e como advogada, que nos tocam profundamente, porque, como você disse, os números eles são muito altos e são muito alarmantes, principalmente porque nós vivemos hoje numa sociedade em que homens e mulheres têm direitos iguais, né? E como a gente pode perceber, a maior parte das vítimas desse estupro são mulheres, e muitas vezes mulheres jovens e até mesmo crianças, né? Então, a gente percebe que, embora a nossa Constituição, né, a nossa sociedade, as mulheres, nós mulheres, temos lutado muito por direitos iguais, pela valorização dos nossos corpos, pela autonomia dos nossos corpos, nós ainda temos sofrido muita violência, seja física, seja psicológica e, principalmente, como a gente pode ver, sexual. São números realmente alarmantes, né, que nos trazem muita preocupação de como que isso está se construindo na sociedade, né? Como que esses números eles continuam a crescer, porque a gente pode perceber a partir desses dados que nós temos praticamente um estupro no Brasil a cada 8 minutos. Isso é muito grave e nós precisamos dar atenção porque se acontece um estupro a cada 8 minutos, significa que essas mulheres que estão sendo violentadas, elas estão muito mais próximo de nós do que nós podemos perceber. Porque é uma violência tão recorrente que com certeza acontece muito perto de nós. E nós não estamos vendo tanta divulgação, tantas denúncias, tantas punições desses autores desses crimes, né? Então, é um tema que a gente, enquanto sociedade, enquanto juristas, a gente precisa estar sempre debatendo, né, e falando sobre ele para que a gente possa encorajar e incentivar cada vez mais essas mulheres a entender que elas têm voz e que elas vão ser ouvidas e que os autores desses crimes, que eles serão punidos, né, de forma adequada, né? Na forma em que a lei propõe. Então, é muito importante a gente estar aqui vindo hoje falar sobre isso, porque quem nos assiste, muitas vezes, às vezes, ou passou por isso, né, algum tipo de violência sexual, não sendo necessariamente só o estupro, mas qualquer outra violência, uma importunação sexual, e muitas vezes sequer se dá conta de que está passando por essa situação, porque são tantos os números e há tanta subnotificação, ou seja, desses 600 mil casos, imagine quantos não são noticiados, quantos não são notificados e sequer contabilizados. Principalmente num país em que tem uma extensão territorial e uma diversidade econômica muito grande, né? A gente está falando aqui do Sudeste, o Espírito Santo está no Sudeste, mas a gente percebe uma subnotificação também muito grande na região Norte, região Nordeste. Então, é um problema, é uma questão pública o estupro hoje em dia, a violência contra a mulher. Então, a gente precisa realmente discutir isso e conversar de uma forma a dar mecanismos, a apontar mecanismos para que essas mulheres se sintam, a palavra é até difícil dizer, né, confortáveis, porque ninguém está confortável numa situação dessa, mas que elas se sintam mais confiantes de fazer essas denúncias, né? Por que você acha que essas mulheres têm medo de denunciar? Bom, Penélope, são muitos os motivos, mas principalmente eu posso apontar que as mulheres, no início, acontece muito de às vezes ser uma pessoa muito próxima que está realizando aquela violência sexual.
Então, muitas entram num estado de negação, de sequer conseguir perceber e aceitar que aquilo está acontecendo com ela. Então, muitas vezes, a gente acha que isso só acontece com os outros. E quando acontece com nós mesmas, temos uma dificuldade de entender por que estamos passando por aquilo. E também existe uma questão de que, muitas vezes, há um medo em denunciar, porque e se a minha palavra não for ouvida? E se acharem que eu estou mentindo? E muitas vezes o agressor é uma pessoa que é próxima. Então, há um medo de que o agressor possa, muitas vezes, fazer alguma coisa com essa vítima. Há também o medo de, e se eu me expor dessa forma e no final não acontecer nada? A gente conhece diversos casos emblemáticos em que mulheres, porque muitas vezes, nesses casos, a palavra da vítima, a palavra da mulher, da pessoa que é estuprada, ela tem um peso muito grande. E nós temos visto casos em que mulheres acabam denunciando, acabam falando que sofreram violência sexual e no final há um medo muito grande de que não dê em nada. Então, há um desencorajamento dessas mulheres, Elas acabam, por esses muitos motivos, medo de ficarem marcadas, medo de serem revitimizadas, de terem que lembrar daquilo novamente, medo do sistema judiciário, do nosso sistema preparado à justiça, não conseguir receber e acolher essa mulher, medo de não ser acolhida. São tantas as questões, porque há um problema que não é um problema só criminal, é um problema não é multidisciplinar, mas que tangencia diversas áreas, A psicologia, a saúde mental, a saúde física dessa mulher, a questão dela no trabalho. Às vezes é a liberdade financeira, que está econômica. Exatamente. Muitas vezes, no caso de um estupro dentro de um relacionamento, muitas vezes é o que você disse, ela depende financeiramente desse homem, Então, ou dessa pessoa, porque pode ser uma mulher também, Mas a gente precisa lembrar, principalmente para quem nos assiste, que o estupro, a violência sexual, melhor dizendo, ela começa a partir do momento em que eu não estou mais dando meu consentimento para aquele ato. Então, se inicia-se um ato sexual e no meio do caminho aquela pessoa não se sente mais à vontade e pede para parar, ainda que você tenha um relacionamento emocional com essa pessoa, se essa pessoa continua sem o seu consentimento, ali é uma violência sexual. Então, a gente precisa dizer isso, Isso precisa ficar claro, tanto para as mulheres quanto para as outras pessoas, para que elas entendam que não é não, que realmente nós mulheres, temos a nossa liberdade sexual e podemos sim decidir o que queremos ou não fazer com os nossos corpos. Perfeito. Agora, doutora, em alguns casos, a gente sabe que essas vítimas, elas ou sofrem esse abuso na infância, ou até na vida adulta, mas algumas vezes elas demoram alguns anos para falar disso e, às vezes, até na vida adulta, resolvem denunciar. Existe lei que acolhe essa mulher, que ajuda a protegê-la também e até, de repente, ajudar com a justiça mesmo para prender aquela pessoa, enfim, tomar alguma ação para poder apoiar essa mulher? Olha, Penélope, mesmo passando muitos anos, é possível sim que essa mulher faça uma denúncia, que ela, mesmo adulta, tendo sofrido uma violência, seja na infância, seja na adolescência, mesmo que tenha passado muito tempo, é possível ainda que essa mulher denuncie, porque a gente tem um prazo prescricional para esse crime que ele é muito grande. Então, provavelmente, caso não tenha passado o prazo prescricional, que é grande, essa mulher consegue denunciar e consegue, ser acolhida. É o que deveria acontecer, essa mulher ser acolhida, ser recepcionada por uma equipe de psicólogos, de assistentes sociais. E esse é um encaminhamento que a lei dá, Essa mulher ela precisa ser recepcionada em tom de acolhida, Por exemplo, mulheres, até mesmo mulheres que passaram por uma violência sexual, um estupro, elas, por lei, têm o direito de chegarem a um hospital, a contarem a sua história e a requererem atendimento mesmo sem um boletim de ocorrência. Então, são muitos os direitos
que essas mulheres que são vítimas de violência sexual elas têm, e que é importante até mesmo que os profissionais da área de saúde eles tomem conhecimento desses direitos para que façam um acolhimento adequado, para que essa vítima ela não seja desacreditada quando chega ao hospital, para que ela não seja revitimizada. Então, sim, mesmo que tenha passado muito tempo, se você que nos assiste passou por algum episódio na sua vida e hoje tem vontade, tem desejo de que essa pessoa, pague pelo que fez, para que ela responda criminalmente, você pode ir até uma delegacia e pode relatar o ocorrido. E qual é a pena para quem comete esse tipo de crime? Bom, a pena máxima é até 14 anos. E se chega a um resultado morte, pode chegar até 30 anos, se há alguma lesão que leve ao resultado morte. Então, as penas elas são altas. E o que a gente precisa, na verdade, acredito que no mundo ideal, o que nós precisamos é que haja um maior acolhimento para essas mulheres, que os profissionais que recebem essas mulheres acolham elas de forma mais efetiva para que elas possam se sentir mais confiantes em fazer essas denúncias, Acho que esse é um tema que ele deve tocar a todos nós, tanto nós mulheres, quanto os pais, quanto responsáveis, enquanto sociedade civil, nós precisamos realmente conversar sobre isso para que cada vez mais nós tenhamos essa mulher acolhida, essa mulher se sentindo mais confiante para falar sobre isso. Para ela falar sobre isso, para ela buscar ajuda, como é que ela pode proceder? Bom, ela pode, caso ela tenha sido vítima de violência sexual, ela pode se dirigir a um hospital, caso ela tenha algum ferimento, caso ela precise de um acolhimento físico, precise de um atendimento no hospital. Ela pode procurar também a delegacia da mulher, em que lá ela vai ser ouvida, vai ser encaminhada para uma equipe multidisciplinar que vai acolhê-la, que vai conversar com ela, que vai dar um suporte psicológico nesse momento tão difícil. Então, eu recomendo que vá a uma delegacia, ou se caso não queira ir a uma delegacia, faça uma denúncia pelo 190, em que ela será ouvida e que será dado encaminhamento ao caso dela. Ou então, procure um advogado de sua confiança, converse com um psicólogo, alguém que você tenha próximo para que te dê força para tomar essa decisão. Perfeito. Obrigada, viu, Lara, pela participação com a gente aqui hoje.